E vamos para mais uma tiragem do signo de Escorpião. Quem são os escorpianinos, escorpianinas que estão assistindo aqui no canal Café com Tarô? Vamos tirar energia nessa semana. Lembrando que essa tiragem ela é válida para os próximos 7 dias a partir do momento que você esteja me assistindo. Então vamos lá, universo, me diga, por favor, como que anda a energia do Escorpião nesses próximos 7 dias. Me mostre uma dica, um conselho, uma mensagem, algo que eles precisam muito saber nessa semana. Travou? Vamos cortar. E aí, Escorpião, o que vocês têm para me dizer nessa semana? Uau! Uau, Escorpião, Escorpião! 9 de paus, o diabo, 10 de copas. Escorpião, Escorpião, vocês estão cansados, mas uma energia forte e uma comemoração. Escorpião, 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 essa tiragem é de uma intensidade máxima que cá entre nós, é o que o Escorpião gosta, eles gostam de coisas intensas e profundas, nada raso, nada morno, nada frio, né? Por falar em frio, meu café já tá gelado. Ai meu Deus, também não gosto de nada gelado não. Enfim, mas aqui mostra que você vai do 8 ao 80. Começa a semana assim com esgotamento extremo, mas no final com uma super comemoração. Então vamos ver o que cada carta quer dizer. Eu gosto de ler carta por carta e depois, na medida que eu vou lendo, eu vou já contando a história, porque uma carta sozinha tem um significado dela, mas o que tá por trás é as outras tiragens, né? Que vai contar a história dessa semana. Aqui é a carta do esgotamento da defesa, tá vendo? Olha, 9 de paus. Ele tá numa colina com a cabeça machucada. Mas você vê que ele tá em pé. Então, assim, ele tá ferido, tá machucado, tá exausto, tá cansado, mas ele tá em pé, resiliente, resistente. Então, o que mostra, Escorpião, que às vezes você passou por muitos desafios, muitas batalhas, muito contratempo, né? Às vezes pessoas difíceis de lidar no seu dia a dia, às vezes pessoas te truncando o tempo todo, algumas pessoas querendo te sabotar, te puxar o tapete. Aqui mostra energias também densas, às vezes não é só uma coisa física, não é só pessoas que estão batendo de frente com você, pessoas difíceis, às vezes são energias densas que você recebe de outras pessoas, às vezes são pessoas com energia em cima de você, de olho, de inveja, de falação, sabe? Falando de você pelas costas, que resulta você assim com cansaço. Às vezes você tá no cansaço físico, mas também às vezes um cansaço mental e emocional, de tanto ter que lidar com essas pessoas. É isso que essa carta mostra, sabe? Mas aqui você tá também resistente, apesar de você ter esses golpes, né? Tanto físico, mental, emocional, você tem uma resistência, você tá resiliente, você tá segurando o bastão. Só que você tá na defensiva, você tá segurando o bastão cansado, exausto, olhando para todo lado, pensando assim, da onde vem o próximo golpe, né? Então você tá naquele estado de alerta, seja fisicamente, ou seja mentalmente ou espiritualmente. Porque quando a gente recebe ataque, a gente, nosso espírito sabe que o espírito fica em alerta. Então o que acontece? É noite de insônia, é pesadelo, é você virando para um lado e para o outro. Isso daí é o seu espírito que ele está em alerta dos golpes invisíveis, espirituais que você está recebendo. Me diga aqui nos comentários, Escorpião, você está passando por isso? Alguma coisa nesse sentido? Na sequência, a gente tem aqui a energia densa, né, do diabo. O diabo nem sempre ele é ruim, tá? Muitas vezes ele vem aqui na energia de impulso, de materialização, de conquista, de ambição, de força. Mas vamos ver o que significa junto com essa carta e com a próxima carta. A gente tem que ler a energia com as cartas que acompanham, não individual. Aqui o diabo, ele é o arcano maior dessa tiragem, né? E ele vem também para mostrar a sombra que muitas vezes a gente tem.
Então aqui está dizendo, Escorpião, que às vezes você precisa lidar com medo. Você às vezes está com medo, o seu inconsciente tem medo. Não só o medo, mas as obsessões, os ciúmes, os vícios comportamentais, dependência emocional, até mesmo autossabotagem. Sabe aquela mania de autossabotar a própria felicidade com medo, por achar que tem algo errado? Às vezes também é isso, sabe? É a sombra que o diabo mostra. E a sombra do diabo é tudo isso. É tudo isso que eu acabei de falar. É o medo, é orgulho, dependência emocional, autossabotagem com medo de achar que as coisas têm de dar errado. E ele saindo aqui do lado do 9 de copa, e ele saindo aqui do lado do 9 de paus, significa que você tem que verificar o que está te aprisionando, o que está te deixando exausto, cansado. Você precisa enxergar essa sombra, o que está te aprisionando, o que está te impedindo de avançar. A grande virada aqui, Escorpião, que a corrente, as correntes do diabo fica soltando o pescoço. Então você fica aprisionado a elas só se você quiser. Ao você reconhecer quais são suas sombras, quais são seus medos, suas obsessões, padrões tóxicos, autossabotagem, ao você reconhecer o que dessas sombras está te limitando, está te aprisionando, você retoma seu poder pessoal e você deixa de ser refém dos seus medos. Então, aqui reflete, aqui está referindo que você tem que ter um autoconhecimento, ver, porque todo mundo tem um lado luz e sombra. Só que quando a gente reconhece, a gente olha para as sombras e a sombra olha para a gente sabe o poder que a gente tem. Então as sombras não atingem a gente, ela não fica maior que a gente. Mas quando a gente ignora essa sombra, a gente joga ela por baixo do tapete, ela fica enterrada no nosso subconsciente, a gente fica nas amarras. Gente, isso é muito sério que eu tô falando, sabe? Eu não entendia sobre isso até eu fazer a ressonância harmônica do Hélio Couto. Gente, essa ressonância, eu vou falar um pouco do meu relato para vocês entenderem como a gente tem luz e sombras dentro da gente, a gente às vezes não sabe. A gente sabe daquelas que tá muito evidente na gente, mas aquelas que tá enterrada no nosso subconsciente, às vezes a gente não sabe. Eu faço a ressonância harmônica do Hélio Couto e eu pedi nas ondas libertação de medos e crenças limitantes e traumas que estivessem no meu consciente e no meu subconsciente. O que está no meu consciente, eu sei. Eu sei porque é muito evidente em mim, é muito transparente, é muito, sabe, solto. A gente sabe. Por exemplo, a gente sabe aquilo que a gente escutou a vida inteira dos nossos pais, dos nossos amigos, sobre crença sobre o dinheiro. Eu escutava da minha mãe que meu pai era sócio da Light, que dinheiro não dá em árvore, que dinheiro é sujo. Então, isso eu sei, tá no meu consciente, eu escutei. Mas aquilo que eu não sabia, que estava no meu subconsciente, são coisas que eu vi, que eu vivenciei, que às vezes eu não escutei, que eu nem lembrava mais, estava no meu subconsciente. E através de sonhos veio para o meu consciente. E quando veio para o meu consciente, eu comecei a entender que aquilo lá era uma crença limitante. Aquilo lá era um trauma. E quando eu olhei para aquilo lá ressignificou. Eu vi que aquilo não pode ser maior do que eu mesma, porque hoje em dia eu tenho bagagem, eu tenho conhecimento, eu tenho sabedoria, eu busco me informar, eu busco descobrir as coisas que me limitam. Eu cresci muito nesse tempo, ainda tenho muito que crescer ainda, muito que expandir, muito que saber, muito que conhecer. Só que quando eu consegui identificar essa crença raiz, esse trauma que estava no meu subconsciente, quando você começa a entender que você tem isso e você nem sabia que tinha, isso perde força. Então aqui essa carta está dizendo para você ir em busca do que está enraizado, daquilo que às vezes você nem sabe que você tem, que está lá enterrado no seu subconsciente, mas que está te travando, que está te limitando, que te está acorrentando, sabe? Gente, é tenso, mas é uma verdade, tá? O que limita a gente, o que aprisiona a gente, são as sombras que a gente nem sabe que nós temos, que tá enterrada, a gente nem imagina que ela existe. À medida que a gente coloca, traz para o consciente, o que está no subconsciente, a gente consegue limpar. Mas o destino final, gente, é 10 de copas. Olha que linda essa carta.
Olha, depois de todo o sofrimento, né, tanto mental, físico, espiritual, as sombras que você tem que conhecer, reconhecer, descobrir que tem, você vai ter o quê? Celebração. Ou seja, aquilo que eu falei, né? Depois que você encarar o diabo, se libertar das correntes que ele te prende, seja ele consciente ou inconsciente, então você vai ter que olhar para suas sombras e descobrir o que está te aprisionando. Você vai quebrar essas correntes e você vai ter o que? Felicidade. Essa aqui é uma das cartas mais bonitas do tarô. Porque que mostra felicidade completa, genuína, de comemoração, confraternização com os seus entes queridos. Ela representa a felicidade completa, a harmonia familiar, o amor transbordando, a paz de espírito, a realização afetiva, que é o arco-íris no fim da tempestade, Escorpião. Ela indica que você vai se libertar do passado, das amarras do passado, dos dissabores, de tudo que te machucou no passado, né? Você vai se libertar e você vai comemorar genuinamente, vai confraternizar e compartilhar essa felicidade com os seus entes queridos, com as pessoas que você ama de verdade. É a cura do coração, Escorpião. Então, resumo da ópera, né, Escorpião? Depois de todo esse cansaço aqui, dessa exaustão, você vai se libertar das sombras, das amarras, das correntes que te prende e você vai sim comemorar a sua vitória genuína com os seus entes queridos, com seus amores. Você vai poder se falar, enfim, eu tô livre, eu tô feliz, eu tô completo, eu tô realizado, entendeu? Você vai sentir essa energia aqui. Então é isso, meus escorpianinos, escorpianinas. Não sei se essa energia ressoa com você, lembrando que é uma leitura coletiva, às vezes não ressoa com o signo solar, mas pode ressoar com o ascendente, como a lua em escorpião. Mas se essa energia ressoa com você, deixa aqui nos comentários para eu saber. Eu espero que vocês tenham gostado dessa tiragem. É uma tiragem atemporal, no momento que você assistir, nos próximos 7 dias para frente. Eu vou ficando por aqui, muita luz, muito amor para vocês, muito autoconhecimento, e eu vejo vocês na próxima tirada, meus lindos. E minhas lindas, um grande beijo, até mais.